Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigada por esta mesa, por poder conversar e ler a Tua palavra nesse devocional. Obrigada pela presença santa do Senhor em nós, através do Espírito Santo do Senhor. Essa live é do Senhor, a minha vida também, então eu peço, me deixe ser útil na vida dos meus irmãos agora, se houver alguma palavra, gesto, equivocados da minha parte. Que o Senhor me deixe ser útil na vida deles, porque eu estou aqui, Senhor, na condição de Tua serva, de testemunha do Senhor, do que o Senhor tem feito na minha vida, e que chegue até a alma dos meus irmãos, trazendo uma estratégia, que esse testemunho seja um caminho, uma luz na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. É muito bom ter você aqui todas as manhãs. Sintam-se assim, todos abraçados. Não vou falar o nome de todo mundo hoje, um por um, porque o tempo tá meio corrido para mim hoje. Mas eu quero que vocês saibam que é uma alegria ter você aqui comigo todas as manhãs, tá bom? Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 4. E não só isso, mas também nos gloriamos... O cabelo entrou aqui na boca, perdão. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O ano era mais ou menos de 1980. Era a minha infância, eu era criança nessa época. E eu queria trazer para vocês hoje como que a gente... É normal o ser humano não querer se voluntariar para a dor. A gente só quer se voluntariar para as coisas boas. E na minha infância, eu lembro que na escola, lá nos anos 80, eu nunca era escolhida para nada, né? Mas eu sempre tinha aquela esperança de que seria escolhida, né? Nas brincadeiras, na escola, quando não tinha time, eu acho que eu era sempre a última. Se vocês já sabem, né? Aquele que era sempre por último a ser escolhido era o mais ruim. Mas foi tempo de aprendizado para mim e me tornou quem eu sou hoje e estou aqui falando com vocês. Então, sou muito grata a Deus pelas tribulações de não ser escolhida no passado. Mas tinha uma coisa que eu tinha esperança de ser escolhida, era pela professora. Para fazer alguma coisa pela professora. A gente sempre, assim, muito apaixonado por nossas professoras, né, de criança. E a professora, às vezes, precisava de algum favor. Oh, esqueci o apagador lá na secretaria. Aí a classe inteira chama, eu vou. Eu precisava buscar isso lá em tal lugar. A gente se voluntariava. Eu nunca era escolhida, assim, pela professora, mas todas as vezes eu levantava a mão na esperança de ser escolhida para buscar alguma coisa. Por quê? Por que a gente que gostava de se voluntariar? Porque a gente queria sair da sala. A gente queria um tempinho livre daquele lugar. E também se sentia assim importante, né? Porque a professora escolheu. Mas na verdade a gente queria era sair dali, né? E às vezes a gente até enrolava um pouquinho. Aí você fala, como é que você tá sabendo disso? Porque um dia eu fui escolhida. Um dia eu fui buscar a caixa de giz que a professora esqueceu. E eu lembro que eu fui devagarzinho, voltei devagarzinho, aproveitando aquele tempo. Mas não é sobre escolha, sobre ser escolhido, não ser escolhido, ser rejeitado. Não é sobre rejeição que eu vou falar hoje. Eu já falei várias vezes e vou falar ainda mais. Mas hoje é sobre voluntariar-se para a dor. Ninguém quer se voluntariar. Quem é que quer se candidatar para sofrer? E por que eu trouxe a escola? Porque na escola, quando era uma questão de matemática que a professora desenhava no quadro, eu mudava de lugar. Eu mudava de lugar e eu ficava assim atrás para ver se ela não me via, não me escondia, porque para mim resolver uma questão de matemática no quadro, principalmente na frente dos meus colegas, era um sofrimento muito grande, porque eu era péssima. E era uma coisa que a professora tinha acabado de explicar. E eu lembro que também ela ficava mandando pela fila, né? Agora essa fila aqui, vem o primeiro.
Aí quando eu vi que estava chegando a minha fila, que era a minha vez de ir ao quadro, eu mudava de fila. Porque eu não queria me voluntariar para a dor. E assim é a nossa vida. Nós não queremos nos voluntariar para as dores da nossa vida. Porque quem é que quer sofrer? Mas quando eu olho para os sofrimentos que eu tive na minha história, desde pequena, eu percebo que Deus colocou nas minhas mãos algumas coisas de valor que eu não conseguiria em outro lugar. Quando eu olho para as minhas dores, para o que eu sangrei, para o que eu vivi, mas olho para as minhas mãos, para o que Deus colocou nesse tempo, não tem dinheiro que pague. Por isso que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, para os nossos pés. Deus não revela o caminho todo para nós, porque se revelar a gente foge. Faz como eu, muda de lugar na sala, chegou minha vez, eu pulo. Por quê? Eu não quero me voluntariar para sofrer. O sofrimento não é um lugar agradável, não é um lugar confortável, mas é um lugar que te leva a apoiar-se totalmente em Deus. Aqui Paulo está dizendo, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo não estava dizendo que era divertido passar por dor. Mesmo porque ele foi açoitado quase à morte. Ele foi perseguido, foi preso. Ele não estava dizendo que ficava feliz quando via uma tribulação, ele fazia uma festa para celebrar. Não, ele se gloriava na tribulação porque ele sabia o que Deus ia fazer com aquela tribulação. E nós, como igreja de Cristo, a gente precisa olhar para as nossas dores, para as nossas tribulações e entender o que Deus vai fazer com isso. Não é o que a tribulação, o que a dor vai fazer com você. É o que Deus vai fazer com tudo o que você sofre. O que Ele vai colocar nas suas mãos, porque Ele coloca. Sabe, nós como igreja de Cristo, nós temos que viver uma vida de esperança. Uma vida de crer, de acreditar. De acreditar por ter experiências com Deus, de que nós vamos ver bondade do Senhor em cada passo da nossa vida. Às vezes eu vejo o crente falando assim, agora a história é o El Ninho, não sei se vocês estão a par disso. Eu não sou muito de escutar notícia, mas meu filho é meu jornal, ele fica falando aqui. Porque agora o El Ninho vai trazer uma tragédia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. As notícias que vêm. E aí a gente, como crente, a gente precisa falar, eu creio que mesmo que passe esse El Ninho, eu vou ver a bondade do Senhor. Sabe, porque a experiência que eu tenho com Deus, nessa minha jornada de vida, me faz crer que eu verei a bondade do Senhor. Porque a Bíblia diz que onde tem pecado, a graça superabunda. Então a graça de Deus, ela superabunda em qualquer situação onde tem caos na nossa vida. A graça dele é derramada no nosso coração o suficiente para nos dar, para produzir em nós uma perseverança, não desistir, continuar, seguir em frente por causa da experiência. A perseverança produz em nós experiência, produz em nós sabedoria. Porque quando vem o dia mau, você, por causa da perseverança que você sempre tem na sua vida, porque você tem um Deus que mora dentro de você, já falamos sobre isso semana passada, você, pela experiência, você crê antes de ver. Você profetiza antes de ver. Você declara antes de ver. Lá no Salmo 27, Davi diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tem crente achando que só vai viver a bondade de Deus quando morrer, lá no céu. Lá no céu que vai ser tudo perfeito. Lá no céu que a gente não vai ter dor, não vai ter choro. Davi, ele ainda não tinha tido a experiência de conhecer o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. Ele só tinha a promessa de que Deus era um Deus que cuidava, protegia, que o resgatava, que o livrava dos perigos. Então ele firmava na promessa, você tem a cruz para olhar. Davi só tinha a promessa, você tem a cruz. O Cristo que morreu, derramou a vida dele na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou. E quem tem o poder da ressurreição, não existe nada na sua vida que ele não vai poder fazer.
E Paulo traz você para esse texto dizendo assim, olha, eu me glorio na tribulação, não porque eu acho divertido sofrer, mas é porque eu sei o que Deus vai fazer com a tribulação que eu estou passando. E Davi vem, e Paulo falava isso com os olhos na cruz, sabendo que o Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Davi falava isso, que acreditava que veria a bondade do Senhor nas experiências da promessa, não de um fato consumado como foi a cruz. E nós, como Paulo, olhamos para a cruz. A tribulação vem, mas o peso da glória vem, que vai ser muito maior o peso da glória do que a tribulação que eu estou passando, do que a dor que eu estou passando. Porque essa tribulação vai produzir em mim perseverança. Eu não vou desistir. Essa perseverança vai produzir em mim experiência, vai trazer para mim sabedoria. E com o coração cheio de sabedoria, porque eu creio num Deus ressurreto, que venceu a morte, eu tenho esperança. Ah, mas eu tenho esperança para dar e vender. Eu tenho esperança de sobra. Qualquer pessoa que vem conversar comigo vai sair cheio de esperança. Porque as tribulações que eu passei na minha vida me trouxeram perseverança. Eu não desisti, eu olhei para a cruz. Eu trouxe para a cruz. E porque o Espírito Santo, que é Deus em nós, está aqui dentro, ele tem espaço suficiente para distribuir todas as sementes que eu preciso receber nesse tempo de dor, que vai florescer. Ah, ninguém sai de perto de mim sem esperança. Ninguém sai de perto de mim sem crer, sem pelo menos visualizar de que Deus não desperdiça dor. Deus não desperdiça tribulação. Deus não está punindo você com tribulação. A tribulação faz parte da humanidade. Não é se você vai sofrer, é quando é. Qual é o momento que você vai sofrer? Porque isso é uma realidade de quem respira, de quem está aqui no mundo. E não é da vontade de Deus que a gente sofra. Mas infelizmente faz parte da nossa vida. Agora, o que Ele faz com tudo que sofremos? É dar sementes boas, sementes preciosas, tesouros que o dinheiro não pode comprar. Quando eu olho para as tribulações que eu passei, que eu vivi, foram dores muito grandes, dores muito intensas. Mas quando eu olho para as minhas mãos, eu consigo visualizar sementes eternas, tesouros preciosos, que eu só consegui porque eu passei por aquele caminho. Se eu não tivesse passado por aquele caminho, eu não teria. Eu não teria. E Deus me revela passo por passo, porque se Ele me revela o caminho inteiro, como eu era quando criança. É coisa boa? Eu. Me chama, professora, eu. É coisa ruim, tem que resolver alguma questão no quadro. Eu vou me esconder. Eu não quero me voluntariar para algo que vai me trazer sofrimento. Por isso que o sofrimento, ele não é uma escolha. Ele não é opcional. Ele faz parte da nossa vida. Mas hoje eu estou aqui para você. Para dizer para você. Esse texto de Paulo aqui não é algo que eu ouvi falar. É algo que eu vivencio na minha vida desde a minha infância. Desde a minha infância. Como diz meus filhos, né? Pega o violino que a minha mãe vai contar a história da infância dela, que é triste, né? Tem muitas coisas. Mas aí você fala assim, mas não é, todo mundo sofre. Não sou só eu que tive uma infância difícil. Até pessoas que aparentemente não demonstram, parece uma vida perfeita, o sofrimento bateu ali. Talvez sofrimento diferente do meu, mas foi sofrimento. Tudo isso produziu em mim exatamente o que esse texto de Romanos 5, de 3 a 4, dizendo. A tribulação, eu sei que a tribulação, ela vai produzir para mim perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência é que traz a esperança. E essa experiência de passar por tudo que eu passei me torna fonte não de reclamação ou fonte de estar aqui colocando para vocês tristezas. Me torna uma fonte de esperança. Porque toda a tribulação produziu em mim sabedoria, experiência para dizer para qualquer pessoa, vai passar. E esse tempo de dor tem sementes preciosas que você só vai conseguir nesse lugar.
Porque o lugar da tribulação, o lugar da dor, é o lugar onde você precisa se apoiar completamente e totalmente em Deus. E Ele nunca vai falhar com você. Ele nunca vai mentir para você. Ele nunca vai trair você. Porque Deus não é homem para mentir. E nem filho de homem para que se arrependa. E eu estava dizendo que Davi disse, né? No Salmo 27:13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi estava dizendo, olha, eu creio que eu vou ver a bondade do Senhor hoje, agora, aqui, enquanto eu estou vivo, na terra dos viventes. Porque a bondade do Senhor não é uma promessa que um dia chegará, é uma promessa que nos segue. Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Então, Davi não estava dizendo assim, eu creio que eu vou ver a bondade do Senhor um dia. Um dia eu vou alcançar a bondade de Deus. Não, é a bondade de Deus que te alcança. Porque você persevera, você não desiste, você sabe que pode se apoiar nesse Deus maravilhoso, porque você está olhando não só como Davi olhava para uma promessa, você tem a cruz para olhar e ver que Jesus falou, Pai, eu fiz tudo que o Senhor me mandou fazer, eu te glorifiquei na terra. E lá no último suspiro ele fala, está consumado, não existe mais nada que precisa ser feito para que esse mundo seja salvo. E não é uma salvação só da condenação eterna. É salvação todo dia que a cruz traz para você. É salvação. A cruz é poderosa não só para te salvar da condenação eterna. É para te salvar do caos diário. É só você olhar para a cruz, para o tanto de amor que você recebeu derramado ali. Se você é alguém que se sente sozinho, rejeitado, desprezado e excluído, você olha para a cruz, as medidas do seu valor estão na cruz do Calvário. O seu valor é tão grande que custou a vida de um Deus que se despiu do fato de ser Deus e se tornou homem, como eu e você, para derramar a vida dele na cruz do Calvário, para dizer, você tem valor. O mundo pode não ter te escolhido, mas eu escolhi você primeiro. E eu escolhi te amar antes mesmo de você me amar. Eu escolhi amar você primeiro. Sabe por que Davi diz com tanta certeza assim? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra pelas experiências das tribulações que ele passou. Trouxe para ele essa sabedoria. Se você for ver, o Salmo 27 é maravilhoso. Ele já começa declarando, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. Então eu não preciso ter medo. E tudo isso, essas declarações de Davi, ele estava fazendo baseado na promessa de um Deus que cumpre o que diz, de um Deus que tinha um caminho para ele, que ele acreditava na bondade de Deus. E nós temos mais do que promessa, nós temos um fato histórico, que é a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Então, por que você está com medo? Por que você está acuado? Não precisa ficar nesse lugar. Toda essa tribulação vai trazer para você experiência, perseverança, sabedoria. E você é uma fonte de esperança para o mundo. Então, se o mundo vem, o El Ninho vai acabar, você fala, não preocupa não, Deus está no controle. Sabe? E essas notícias vêm, quando chega na casa da igreja de alguém, da igreja de Cristo, é para começar já a orar e declarar vitória. Nós vamos passar por esse El Ninho, as eleições, meu Deus. As eleições, final de ano, né? Olha para a cruz. Se torne fonte de esperança. Nós não dependemos de político. Nós não dependemos da economia. E eu tô aqui conversando com vocês e eu posso declarar com toda certeza de que nós não dependemos, para nós vivermos plenamente aqui nessa terra, nós dependemos apenas de Deus. Ele é suficiente para nós. Não que você não precise de pessoas, é Ele, traz as pessoas que vão te ajudar, vão caminhar com você. Sabe, o problema é que às vezes a gente fica esperando de pessoas que a gente acredita que vão nos ajudar, que vão nos olhar, que vão nos amar, que vão nos aceitar. E são pessoas que estão tão doentes quanto a gente. Não pode dar para você porque também não tem. E aí Deus vai trazer para você pessoas para caminhar com você, que vai revelar a bondade dele na sua vida, que você nunca viu na vida. Pessoas que você menos espera. Até tem
Em Provérbios, né? Provérbios fala assim, em todo tempo se ama um amigo e na angústia se faz um irmão. Os irmãos são feitos na nossa jornada. Porque às vezes os irmãos que você tem aqui na terra, eles não têm condições de ir com você na jornada, mas Deus faz irmãos para você. A bondade dele se revela no nosso caminho, mas se a gente ficar preso na tribulação, olhando para o que a tribulação está fazendo, os nossos olhos não vão enxergar o que Deus vai fazer com essa tribulação na nossa vida, que vai produzir para nós perseverança e esperança, experiência. Sabe, esse Salmo de Davi 27, o versículo 13, tem algumas versões que fala assim: eu desmaiaria, eu desistiria, eu me desesperaria se eu não cresce que eu verei a bondade do Senhor na terra. Então o fato da gente ficar querendo desistir, querendo desanimar, nos tornando fonte de reclamação, ao invés de dar esperança pro povo, a gente dá mais desespero. É mesmo, a economia tá péssima, política mesmo, tá, todo mundo é ladrão. E aí você, em vez de ser fonte, olha, passando uma ambulância. Desculpa, gente. Ao invés de você se tornar uma fonte de esperança, parece que você não teve experiência nenhuma com Deus, com o que Deus fez com as tribulações da sua vida. Porque a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança de não desistir, ficar firme, vai produzir a experiência que torna faz de você uma fonte de esperança para o mundo. Eu tenho um compromisso com Deus. Quem me conhece, sabe? Essa frase, né? Quem me conhece sabe. Mas as pessoas que caminham comigo podem testemunhar para vocês. Eu tenho um compromisso com Deus de ser canal de esperança para todo mundo que conversa comigo. Qualquer pessoa que vem conversar comigo. Sabe, toda vez que eu saio na rua ou que eu vou a algum evento, eu chego em casa exausta. Porque eu não vou numa festinha de aniversário, eu não vou num casamento, eu não vou no encontro de família só por ir. Eu tenho um compromisso de levar esperança. Porque nestes lugares sempre tem alguém precisando de uma palavra de encorajamento. E eu sou a testemunha de Cristo que vou ali levar. Esse é o meu compromisso com Deus. Então você é santa, perfeita. Não, eu sou separada por Deus para trazer esperança para o mundo. E eu tenho esse compromisso de encorajar as pessoas. Aí fala, você tem o dom do encorajamento, por isso que você é assim. Eu acredito que todas as vezes que nós olhamos para a cruz de Jesus, nós nos tornamos fonte de qualquer necessidade que a alma do mundo precisa. Não é dom. Nós não dependemos de dom, de talento. Nós dependemos de Deus. Porque às vezes a pessoa que tem o dom de dar aquele encorajamento naquele lugar, ela não está em condições de fazer isso. Então, é só olhar para a cruz e ser dependente dele que você vai ser fonte, canal de esperança. Mas isso só se você fazer como Davi, como Paulo, olhando aqui para essa situação, eu creio. Eu teria me desesperado, eu teria desmaiado se eu não cresce nisso. Paulo diz assim, se a nossa esperança, se a nossa alegria, ela se limita apenas a esta vida aqui na terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia. A live de hoje foi que o ensino que eu queria trazer para vocês é que nós não nos voluntariamos para a dor. Ninguém quer se voluntariar para a dor. Mas a dor, ela é um fato que nos acontece. E aí, como Paulo, nós vamos nos gloriar na tribulação. Não porque somos felizes de estar sofrendo, mas somos felizes porque temos um Deus que vai fazer com essa tribulação algo que vai trazer para as nossas mãos o peso da glória dele, que vai trazer sementes de ensinos e de presentes valiosos que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. Porque você só receberia nesse caminho de tribulação, não receberia no conforto.
Porque no conforto nós dependemos das nossas forças. E na tribulação nós nos apoiamos totalmente em Deus. Que Deus abençoe seu dia, sua vida. Coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a olhar para a tribulação com os olhos perseverantes, crendo na bondade do Senhor. Crendo que o Senhor vai fazer com essa tribulação o milagre extraordinário que vai ser suporte para cada estação futura que venhamos a viver. Porque a tribulação produz em nós perseverança, experiência e esperança. Nos ajude a sermos portadores de esperança. Sairmos para o nosso trabalho, faculdade, qualquer lugar, sempre com a intencionalidade de ser fonte de esperança para quem passar perto de nós, para quem entrar em contato conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abrace os meus irmãos e arranque do peito deles agora toda angústia, toda ansiedade, toda dor, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Davi olhava para a promessa, mas nós podemos olhar para a cruz e contemplar a nossa vitória. Porque não existe nada na nossa vida que o Senhor não possa fazer. Porque para o Senhor nada é difícil, para o Senhor nada é impossível. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.